Bom dia. Rodolfo pediu para falar hoje e eu vou pedir que vocês tenham muita paciência comigo, porque eu ainda falo português do Brasil, ainda não aprendi o português daqui, estou aprendendo. E o Rodolfo pediu para falar sobre cuidado. E a primeira palavra que me veio em mente sobre cuidado está em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A tradução literal do Shoraki diz: acima de tudo, guarda, protege o teu coração. Dele procedem os caminhos da vida. Então, como nos cantamos, quero ver-te, né? E Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E para poder ver a Deus, a gente precisa limpar o nosso coração, porque o nosso coração realmente precisa ser limpo. E a maneira de limpar é através do quebrantamento, através do reconhecimento dos mecanismos errados que a gente desenvolveu para ser amado, para se proteger. E acho que isso vai bem nesse momento litúrgico da igreja, que é a quaresma, né? Depois do carnaval, a quaresma. Que é um tempo de quebrantamento, que é um tempo de sondar o coração. Né? E é importante a gente olhar, né, para o nosso coração, porque o coração, simbolicamente, é a sede das emoções. Né? E eu acho que pensei primeiramente em 3 razões principais para a gente sondar o coração. Primeiro, porque as emoções são como sementes que a gente planta no nosso jardim interior, na nossa alma. E por isso é importante avaliar a qualidade das sementes, porque as sementes vão criar raízes. E a palavra, por exemplo, diz que se eu semear amargura, vai gerar raízes de amargura. E aí, quando cria raiz, é muito mais difícil de tirar, né? E a gente vai colher aquilo que semear. A palavra diz isso também. Aquilo que eu colher, eu vou, né? Aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, por isso que é importante avaliar a qualidade das sementes, a qualidade das emoções que a gente deixa tomar conta do nosso coração. Uma outra razão é que as emoções são como lentes que a gente usa para enxergar. Enxergar a gente, enxergar o outro, enxergar a vida. Então, por exemplo, se eu estou alegre, vou enxergar tudo colorido. Estou apaixonado, tudo brilha. Mas se eu estou triste, fica tudo cinza. Né? Então, depende das emoções que estão no meu interior, que vão pintar, acordar, né? A gente está falando de despertar, acordar e dar cor. Né? Conforme o que está no nosso coração, a gente vai enxergar o que está fora. E outra razão importante é que as emoções são contagiosas. Se eu estou alegre, eu transmito alegria para as pessoas. Mas se eu estou deprimido, se eu estou triste, se eu estou amarga, eu vou transmitir essa amargura. E a palavra diz que a gente deve ser o bom perfume de Cristo. A gente tem que transmitir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade. Então, por isso, a importância de cuidar do que está no nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? E aí a nossa responsabilidade com a nossa dieta emocional, de selecionar e cultivar boas sementes no nosso coração. Isso requer um autoexame. Separar um tempo para ficar em silêncio e sondar o nosso coração. Davi, ele reconhece que sozinho ele não pode enxergar tudo. E por isso ele fala, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.
E a sonda é um instrumento que permite ir onde os nossos olhos não enxergam, tanto no espaço quanto no microscópio, né, no micro-universo. A gente precisa de sonda. E a sonda é a sonda do espírito, que nos ajuda a enxergar aquilo que nós normalmente não enxergaríamos, né? Então a gente pode contar com Deus para nos iluminar, para nos fazer perceber o que está no nosso coração. Mas é responsabilidade minha de querer enxergar, de querer ver, de querer reconhecer. Confessar é reconhecer, né? Então, essa atitude de me dispor a olhar para dentro, deixar Deus me iluminar e reconhecer o que está no meu coração. E como o Manuel Raim falou há pouco tempo atrás, a gente tem muita dificuldade de ficar em silêncio, de ficar conosco. A gente quer ficar sempre ocupada, a gente quer fugir. E quanto mais a gente foge das nossas emoções, mais elas nos perseguem. Tem algumas emoções que a gente não quer enxergar, não quer reconhecer, como a dor, a tristeza, né? A dor que gera a tristeza. E quanto mais a gente foge, mais elas nos perseguem. Então é importante parar também para olhar, né? É difícil olhar para dentro de si e reconhecer que tem feridas em nós. Feridas de rejeição, de abandono, de incompreensão, de negligência, eventualmente até maus tratos e abusos. É dolorido perceber que essas feridas muitas vezes foram feitas pelas pessoas mais próximas de nós, né? Principalmente na infância, os pais, os parentes, pessoas que deviam ter cuidado de nós, que deviam ter nos protegido, nos amado, nos acolhido e que não souberam fazer isso. Por mais que quisessem, falharam. Agora tem uma boa notícia. Essas feridas que a gente tem dentro de nós, elas nos afetam e elas nos levam a desenvolver esses mecanismos, né, para tentar nos proteger, para tentar ser amado. Mas Jesus diz que nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar. É o que sai dele que o contamina. Porque é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Então, Cristo está afirmando que não é o mal que me fizeram que me contamina, é a maneira como eu vou lidar com esse mal. Eu tenho a escolha, né, de reconhecer esse mal e, a partir dele, ir agredindo os outros, ou a partir dele fazer mal a mim mesmo, mas eu tenho a escolha de perdoar, né, e a partir desse consolo poder inclusive consolar outros feridos, né? Eu tenho essa escolha de ser um ferido que fere ou um ferido que cura, dependendo da maneira como eu lido com essas feridas, né? Então, a grande questão não é tanto o mal que nos fizeram, mas é o mal que a gente faz para a gente e para o outro a partir do mal que nos fizeram, né? Tem uma psicóloga que diz que não existe santidade sem sanidade. E a diferença entre essas duas palavras é o T da cruz. Então, santidade significa cura. Cura dessas feridas, para que eu possa ser agente de cura para outros também, né? Então, após reconhecer e confessar o seu pecado de adultério, por exemplo, Davi clama: crie-me, ó Deus, um coração puro. Né? E esse coração puro é um coração purificado, porque purificado desses mecanismos distorcidos que a gente desenvolve para ser amado, para ser reconhecido, para ser valorizado, ou até para se proteger de outras feridas, né? Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos sondar o nosso coração, filtrar essas emoções, né?
E podemos fazer isso sem medo de ser rejeitado, porque Ele nos acolhe como somos, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele morreu por isso. Então, nós não precisamos esconder nada dele, sabemos que Ele não vai nos rejeitar. E esse amor que não nos rejeita, que nos permite reconhecer essas falhas e mudar. Então, a salvação realmente traz cura dessas feridas que nos fizeram e que muitas vezes nós fazemos a nós e aos outros a partir dessas feridas. Né? Interessante, o Salmo 103 diz: Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, Ele sara as feridas que me fizeram e Ele perdoa as feridas que eu mesma fiz para mim ou para o outro, a partir das feridas que me fizeram. Né? Então eu queria hoje considerar algumas emoções que a gente muitas vezes discrimina, mas que é importante a gente realmente selecionar, filtrar essas emoções. Eu queria falar um pouco de tristeza, de raiva, de alegria, de gratidão. Um outro momento a gente pode falar de medo e de amor, que também é muito importante. E a gente acha que o contrário do amor é o ódio, a indiferença. Mas, na realidade, o contrário do amor é o medo. Por isso que nós somos amados de um amor que lança fora o medo. Né? Porque é pelo medo que a gente se fecha ao amor. Né? Que a gente se torna agressivo, que a gente... Então, é o medo, a gente tem que lidar com esse medo. Nós temos medo, mas isso vai ser para uma outra oportunidade. Hoje eu queria falar, então, primeiro da tristeza. A tristeza é um sentimento ambíguo, né? Porque existe uma tristeza legítima quando ela é proporcional ao mal que nos fizeram. É normal eu ficar triste quando alguém me machuca. Ela precisa ser acolhida, né? E Jesus, de novo, diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É importante reconhecer esse mal. Aquilo doeu, aquilo me fez mal. Né? E a gente vê, inclusive, Jesus chorando. Jesus chorou quando viu Maria chorar pela morte de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém, quando viu, né, a cegueira do povo, a frieza. E nós vivemos numa sociedade que nega a tristeza, não pode ficar triste. Né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente já toma um remedinho quando acha que está triste e não pode dizer que está triste. O Facebook, a gente só mostra as coisas boas, né? A gente só mostra, não pode mostrar a tristeza. E a gente fica até chocado de ver pessoas, eu já fiquei sabendo, pessoas que colocaram no Facebook coisas maravilhosas e no dia seguinte se suicidaram. Então, você fez, né? Como que pode? Mas, então a gente vive numa sociedade que realmente alimenta uma alegria artificial. Eu disse que a tristeza ela é saudável quando ela é proporcional. Porque se de fato a minha reação ao mal que me fazem é desproporcional, é sinal que mexeu em algumas feridas antigas não tratadas. Então, em vez de brigar com a pessoa que me machucou naquele momento, eu preciso tentar perceber de onde vem essa reação minha. Por que essa reação tão grande? Provavelmente, né, vem dessa minha criança dentro de mim que foi maltratada, que foi não compreendida, não acolhida. E essa criança precisa ser curada. Então, é oportunidade de curar essa criança. É oportunidade de reconhecer essas feridas da minha infância. Por isso, se a tristeza é desproporcional, ela indica que há outras feridas que precisam ser tratadas. Né? E existe outra tristeza legítima, que é a tristeza do arrependimento. Né? Justamente por esses mecanismos distorcidos que a gente desenvolveu para agradar, para ser amado. Né? O mal que a gente faz para a gente, a partir do mal que nos fizeram. Essa tristeza do arrependimento ela é muito saudável. Tiago, por exemplo, diz: afligi-vos e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tristeza pelo pecado, né? Tristeza que conduz ao arrependimento e à restauração. É a tristeza vivenciada perto de Deus, porque a Bíblia fala que existe 2 tipos de tristeza, em 2 Coríntios 7:10. Tem uma tristeza perto de Deus que leva ao arrependimento e à transformação, e tem uma tristeza longe de Deus que leva à morte. E a gente pode pensar, por exemplo, na experiência de Pedro e de Judas. Judas, né, quando percebeu que, né, que o mal que ele tinha feito de trair Jesus, ele não se perdoou e se matou. É uma tristeza longe de Deus. Pedro, quando ele percebe que ele traiu Jesus, ele cai em si, chora, né? Ele se arrepende e ele corre para o colo de Deus. Então é uma tristeza que vai gerar transformação. E foi porque ele passou por isso que ele pôde se tornar pastor de outros, porque ele sabe o que é se arrepender, reconhecer suas falhas, né? Então ele mudou, ele que era muito seguro, muito, não, deixa, eu vou, eu faço, dou conta. Ele percebeu a sua fragilidade, ele percebeu a sua humanidade, os seus limites, se tornou humilde. E a partir disso ele pôde então ajudar outros. Então, essa tristeza do arrependimento ela é essencial no nosso caminho cristão. E entrar em contato com a ferida realmente dói, né? Então, nossa tendência é ou fazer de conta que essa ferida não existe, né? A gente negar que aquilo me machucou, está tudo bem, não tem problema. Ou a gente vai tentar... Então, se a gente nega que a ferida, né, nos machucou, a gente é candidato a somatizações, dor de estômago, dor de cabeça, tensão nos ombros. Por quê? Porque a gente tem que reprimir a emoção. E quem reprime, por exemplo, a tristeza, acaba reprimindo as emoções em geral. Então, quero me proteger da tristeza, mas eu acabo me privando da alegria, porque é junto, né? Ou eu reprimo todas as emoções, ou eu vou estar em contato com as minhas emoções. Então, é importante, né, se permitir reconhecer essa dor. Outra alternativa destrutiva é abrigar esse mal que me fizeram e remoê-lo. É o ressentimento. Eu fico sentindo e sentindo, fico, porque não podia ter feito isso comigo, porque... Nesse sentido, eu vou alimentando a ferida. Isso se torna até uma maneira das pessoas ficarem com pena de mim, uma maneira de punir as pessoas, né? Chamar atenção sobre mim. É a atitude do deficiente que amplia a deformação para pedir dinheiro na rua, né? Então, eu alimento o mal, eu continuo alimentando esse mal. Ou então, uma outra atitude é de tentar revidar, né? De ser uma pessoa amarga, crítica, agressiva. Nessas 3 hipóteses, o mal venceu. Se eu nego a tristeza, se eu alimento a tristeza, né? Fico remoendo essa tristeza, ou se eu devolvo o quadrado, né? Eu devolvo, me defendo agredindo de volta, essas 3 atitudes... O mal ganhou, o mal me contaminou. A única maneira de fazer esse caminho, de acolher a tristeza e experimentar o consolo, é realmente a única forma de ser curada, né? E é claro que quando alguém me machuca, além da tristeza, vai vir a raiva. É normal ter raiva, é legítimo ter raiva. A palavra diz irai-vos e não pequeis, né? O próprio Jesus também sentiu raiva em várias ocasiões. Ele tinha raiva dos fariseus. Ele fala sepulcros caiados, né? Vocês são raça de víboras. Ele derruba a mesa dos mercadores. Ele tinha raiva, uma raiva legítima quando vê o mal. Mas interessante que ele não irou-se quando o mal era dirigido a ele.
por exemplo, quando chamavam ele de beberrão, de glutão, quando, sabendo, né, que o Judas ia traí-lo, ele vai dar o melhor pedaço para ele comer, então, ainda continua amando até o fim, porque ele sabia quem somos nós, que nós somos falhos mesmo. Ele se irou quando ele viu os pequenos serem maltratados, serem explorados, né, pelos mercadores, ou pelos fariseus que colocam um jugo pesado nas pessoas, as crianças serem enxotadas, aí sim ele se irava, quando eram os outros que eram alvo desse mal. Mas na cruz ele intercede por nós, ele fala, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Né? Ele sabe que nós somos realmente muito limitados e não esperava além do que a gente era capaz de dar. Então, o caminho da cura é o reconhecimento da amplitude do mal que me fizeram, né? E o perdão. É o único caminho de cura. É vencer o mal com o bem, né? É resistir ao mal, recusar-se a deixar que ele tome conta do nosso coração, que ele deforme nossa autoimagem e nos leve a desistir de amar e ser amado. Né? Deus nos capacita a digerir essas emoções que nos assaltam, depositando essas feridas ao pé da cruz. A vitória que ele conquistou também é nossa, se escolhemos o bálsamo e o antídoto do seu amor. Significa também, se eu estou em contato com esses mecanismos meus de defesa, né, de também ser mais paciente com o outro quando vejo essa atitude no outro. Quando vejo, por exemplo, uma atitude agressiva no outro, eu posso saber que eu também sou capaz de reagir assim. E eu posso ter mais tolerância, mais paciência e perceber essa atitude como um pedido de socorro. Essa pessoa é ferida e fere a partir da ferida que foi acionada nela. Então, isso me torna também mais paciente. Se eu estou em contato com as minhas limitações, com as minhas falhas, com as minhas fugas, com os meus mecanismos de defesa, eu vou ser mais paciente e tolerante com o outro. Né? Claro que é mais fácil perdoar quem me pede perdão. E por isso Jesus nos encoraja a falar com quem nos feriu, pessoalmente. Mateus 18:15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. A comunhão verdadeira significa lidar com esses conflitos. Alguém me machuca, se eu quero construir uma amizade com essa pessoa, eu tenho que ir lá e falar para ela. Puxa, aquilo que você fez, a tua atitude, aquilo que você falou, me machucou. Às vezes ela nem percebeu que aquilo me machucou. Mas eu preciso ir lá esclarecer. E aí eu posso perceber que eu também, de certa forma, provoquei essa situação, porque não foi atenciosa, porque a pessoa já tinha alguma outra coisa não resolvida atrás, e aquilo veio à tona. Então, assim, é a oportunidade de limpar essa relação. E cada conflito superado torna o vínculo mais forte. Né? A gente constrói essa lealdade, essa confiança, essa transparência, a partir dessa possibilidade de lidar com os conflitos. E isso é muito importante também no casamento, né? Não acumular. Porque é claro que a gente vai se machucar se a gente está perto, mas não acumular esses desencontros, porque senão um dia, quando a história é completamente desproporcional. Né? Então, como é importante a gente esclarecer, aquilo me machucou, em vez de dizer, você fez isso, isso e isso. Não. Aquilo, eu me senti humilhado, eu me senti desrespeitado, eu me senti... Né? Falar de mim. E aí a pessoa, então, pode reconhecer, puxa, né? Talvez não tinha essa intenção, ou não nessa intensidade, ou pode explicar o que aconteceu, e aí a gente pode, né, se entender. É importante reconhecer no nosso íntimo a tentação de sucumbir ao mal, de nos deixar abater e até destruir por esse mal. A maior tentação é desconfiar do amor de Deus, até por
a gente fica, por que Deus permitiu aquela situação? Aí a gente começa a desconfiar do amor de Deus. A vida nos parece absurda, a gente até pode perder o desejo de viver, mas quando a gente considera que até Cristo, que era perfeito, foi alvo da maldade humana, né? E não fugiu, não cedeu ao ódio, mas pelo contrário, respondeu com amor, e esse amor que quebrou o ciclo do mal, né? A gente é convidado a seguir as suas pegadas, né? E porque a gente sabe que nele a gente encontra todo o consolo que a gente precisa, a gente pode enfrentar a vida de peito aberto, sem medo dessa porção de sofrimento que é normal na vida. Desde o nascimento, a gente, né, em dores, nascimento já é uma experiência de dor para a mãe e para a criança. E a nossa vida, por conta do pecado original, vai ter dor, vai ter sofrimento, faz parte, né, da rebeldia do ser humano. Então, a questão é como a gente lida com o mal que nos fazem, que nos fizeram na infância, que nos fazem hoje. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar em terapia mulheres que foram abusadas pelo pai, que talvez seja a maior ferida que possa acontecer, né? Porque a pessoa que devia protegê-la, né, a violenta na sua integridade. Então perde o pai, muitas vezes perde a mãe, que se tornou cúmplice ou fez de conta que não viu e se omitiu. E a criança ainda tende a assumir a culpa pelo que aconteceu, né? Como muitas vezes uma criança que não foi amada também tende a assumir a culpa. Em vez de perceber que os pais não eram capazes de amar, ela acha que não é amável, que não merece ser amada, né? Então a criança tende a assumir essa culpa. Como é importante, então, muitas vezes demora até muitos anos até que a pessoa seja capaz de entrar em contato com essa ferida, né? Reconhecer a extensão do mal, perdoar esse mal e ficar livre para reconstruir a sua autoimagem, para resgatar a capacidade de amar e ser amada, né? Para se desfazer desses mecanismos que ela desenvolveu para se proteger, né? Então, trata-se de reconhecer o mal, de acolher a criança, de perdoar a pessoa que nos feriu, né? Pelo que ela fez e muitas vezes pelo que ela não fez também, né? A omissão, a negligência. É uma decisão e um processo, né? A gente não deve lidar com o perdão superficialmente. Ele é livre, gratuito, né? Por coisa do sacrifício de Cristo, mas ele teve um custo muito alto, né? Então, nós não podemos banalizar. O perdão é gratuito, mas não é barato. Não foi barato para Deus, né? Então, a gente vai precisar chegar a um momento em que a gente vai precisar decidir de que maneira queremos continuar vinculados às pessoas, pelo amor ou pelo ódio, né? Pelo perdão ou pelo rancor. E o quarto passo é soltar o passado, né? Muitas vezes a gente tem perdas até que podem ser irreparáveis. Por exemplo, a perda de um filho é irreparável, é uma amputação. Mas mesmo, né, mesmo nesse luto dessa perda, não impede a alegria. 2 Coríntios 6,10 diz que nós somos entristecidos, porém sempre alegres. A gente vive essa dupla realidade. Entristecidos pelo pecado, pelo mal que nos atinge, que a gente também faz aos outros, mas alegres porque nós somos amados por Deus, porque o amor de Deus prevaleceu, porque o mal foi vencido na cruz, né? Então é uma alegria existencial. E aí é uma alegria que não pode ser comprada e que é incondicional, basta receber, né? O mundo propõe uma alegria através do consumo, mas essa alegria em Deus é de graça, né? E é ilimitada. A alegria como um estilo de vida, como fruto do Espírito, né? Como fruto dessa fonte inesgotável em nós.
Uma alegria que não depende das circunstâncias. Então, guardar o coração é lidar com a tristeza, mas é também cultivar a alegria. Né? Essa alegria no dia a dia, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Né? Alegria por estar viva, por estar com saúde, alegria por essa natureza maravilhosa, que é realmente presente de Deus, alegria pelos encontros, gratos pela vida, alegria por nossa genealogia, né? Assim, eu estou viva aqui porque eu sou fruto de uma sucessão de pessoas que se amaram e que geraram vida, né? e que cuidaram dessas vidas. E, inclusive, o Evangelho. Uma vez, assim, quando caí, me percebi, puxa, o Evangelho chegou até mim, claro, porque Deus se revelou, mas através de pessoas que foram fiéis, de geração em geração, desde Cristo até aqui. Né? Veio, eu me converti através do Osmar, mas o Osmar se converteu através de outra pessoa, e a gente pode ir vendo essa genealogia de pessoas que transmitiram o Evangelho, que foram leais. Então, grato por ser fruto, né, dessa rede de geração em geração que chegou até mim. A alegria de dias especiais, a formatura, um casamento, o nascimento de um filho, a conquista de um emprego. Muitas vezes a gente imagina um Deus sério, sisudo, mas Cristo mostrou que ele prioriza a alegria. Né? Foi lembrado ontem que o primeiro milagre é num casamento, para que a alegria não acabasse antes da hora. Né? Então, transformar a tristeza em alegria. Né? E quando a gente convida Jesus para a nossa casa, para a festa da nossa vida, não significa que a gente não vai ter tristeza, mas significa que a alegria vai prevalecer. Né? E quando acaba, né, o vinho, ele pode fazer esse milagre na nossa vida de resgatar a alegria nele, né, apesar das circunstâncias. Então, nós somos humanos, nós somos falhos, nós sofremos pelo mal que a gente faz e pelas ações dos outros, mas existe uma alegria que é de graça, que não depende da circunstância, porque nada pode nos separar do seu amor. Né? E é interessante que depois de ensinar, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Em Filipenses 4,4, Paulo conta que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele passou por muitas situações dramáticas, né? Foi açoitado, foi encarcerado, foi rejeitado, mas ele aprendeu a ficar contente em qualquer situação. Então, nós precisamos identificar aquilo que rouba a nossa alegria. Relacionamentos adoecidos, marcados pela agressão, pela indiferença. E atitudes nossas, a crítica, o desânimo, a inveja. Né? Porque a palavra diz para a gente se alegrar com o que se alegra, né? e sofrer com o que sofre. Eu só posso me alegrar com a alegria do outro se eu estou em contato com as minhas próprias alegrias. Senão eu vou ficar com inveja do outro. Né? E a mesma coisa a tristeza, eu só posso entender a dor do outro se eu estou em contato com as minhas próprias dores. Né? Então, realmente o pecado quebra a comunhão com Deus e nos impede de sentir essa alegria que vem de Deus e também de nos identificar com a alegria do outro. Davi, após confessar o seu pecado, ele pede, restitui-me a alegria da tua salvação. Né? E aí, junto com a alegria, vem a gratidão, né? Porque a gratidão é fruto dessa alegria. Nós nos alegramos porque somos amados, né? E por isso nós somos gratos também. Então, essa alegria por saber que o sofrimento é momentâneo, circunstancial, mas a alegria é eterna. Né? João 16:20 diz, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vos ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
Uma alegria completa, uma alegria que ninguém pode tirar. É uma alegria que não nega tristeza, né? João 16, 22 continua, né, dizendo: assim também agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, a nossa alegria ela pode ser completa, não porque não haja tristeza, né, mas porque sempre há consolação, né? E há uma grande diferença entre consolação e conformação, né? Ser consolado significa transcender a dor, superar a dor, né? O Evangelho não é uma mensagem de conformação com a dor, mas de consolação na dor. Nós somos até convidados a nos alegrar na provação, não pelo sofrimento em si, mas pela possibilidade de superação e transformação, né? Tendes por motivo de alegria o passados por várias provações. Porque há um amadurecimento, uma intimidade com Deus que só acontece através do sofrimento, né? Através da experiência do deserto, de ter que dizer só Deus pode me socorrer, né? E aí eu experimento essa intimidade com Deus. A minha mentora, a Gubu, que ela falava, quanto mais funda a ferida, mais fundo penetra a graça de Deus. Maior a experiência da graça de Deus, né? Maior a intimidade com Deus. Então, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso inclui a alegria. A alegria não me faltará, porque Deus é meu pastor, né? Então, a gratidão porque Deus é bom, fiel, generoso, porque sou filha. E lembrar que a alegria, o coração alegre é bom remédio, né? A alegria é um bom antídoto para o sofrimento. A consciência da presença amorosa de Deus é fonte de alegria. Salmo 16 fala isso, né? O Senhor, tendo a minha presença, alegra-se o meu coração, o meu espírito exulta e até o meu corpo repousará seguro. Então, a consciência da presença amorosa de Deus perto de mim, e essa é a promessa dele, né? Ele não prometeu que a gente não ia sofrer, que não ia passar por provação, ele prometeu que ia estar junto, sempre. Então, a consciência da presença de Deus é fruto de alegria, gera alegria, o espírito exulta, até o meu corpo está seguro, porque ele está aqui, né? E eu queria terminar com o fruto da alegria e da gratidão é de doar-se, né? Essa é a experiência do Service City. Pessoas que, ao se doar, resgatam essa identidade de filhos de Deus, né? E encontram essa alegria do voluntariado. Karl Barth escreveu, tem que ser dito que podemos ter alegria e a teremos apenas quando a dermos aos outros. Se a gente quiser guardar a alegria só para a gente, ela vai, né? Vai passar para os... A gente não consegue reter. Mas se a gente mais a gente tem, né? Esse é mais um milagre que Deus faz. Então, cuidar do coração não é apenas introspecção, mas deve resultar em ações de graça, porque são ações fruto da graça. Não são apenas declarações, mas são ações concretas medidas com gratidão. Eu penso na atitude de Maria, na atitude de Jesus se fez o pão da vida para cumprir os nossos desejos de sermos amados. Mas ele se faz pobre, humilde, sem preço, para que você e eu possamos cumprir o seu desejo de ser amados por nós. Porque para isso fomos criados, para amar e ser amados. Então são ações que brotam de um coração apaixonado por Deus, né? Cheio de alegria e gratidão. E a minha oração, então, durante essa semana, a gente possa encontrar maneiras genuínas